Bom, das 455 obras fiscalizadas, foi constatado que 432 estavam efetivamente concluídas. Então, isto mostra que, apesar dos dados do sistema serem declaratórios, eles são confiáveis, porque a maior parte das obras estava realmente concluída, embora existissem algumas obras que estivessem em outras situações, como paralisada e em andamento. Em relação à utilização dessas obras concluídas, 402 estavam sendo utilizadas. Obviamente, nós esperávamos encontrar todas sendo utilizadas, este seria o ideal. Mas aqui também a maior parte estava em utilização. E essas 21 obras que ainda não estavam em uso não nos trazem tanta preocupação, porque a qualquer momento elas podem passar a ser utilizadas. O maior problema encontrado foram essas 3 obras degradadas e sem condições de utilização. Isto porque, além dos recursos já investidos nelas, elas precisam agora, depois desta falha da administração que propiciou essa degradação nas obras, elas precisam de mais investimentos para trazer aquele benefício esperado pela população. Em relação à qualidade, para nós apresentarmos os resultados encontrados, dividimos em 3 patamares de classificação. As obras que atenderam de 75% a 100% dos itens analisados, um patamar intermediário, aquelas obras que atenderam de 50% a 74% dos itens, e aquelas que não atenderam nem metade dos itens analisados. Ainda existem uma pequena quantidade em que os itens avaliados não foram suficientes para a classificação. Isso porque, dependendo das características, as especificidades de algumas obras, não foi possível a aplicação de grande parte do checklist. Para não comprometer o resultado, nós resolvemos classificá-las em separado. Bom, aqui verifica-se que, ao contrário do senso comum, pelo menos para esta amostra analisada, as obras apresentaram uma qualidade considerável, porque 73% das obras atendiam de 75% a 100% dos itens avaliados. Obviamente, foram encontrados diversos problemas de qualidade nas obras. Então, aqui eu vou apresentar os problemas mais frequentes encontrados nessas obras públicas. Como foi falado, nós tivemos colocar alguns critérios para a definição desta amostra. Então, aqui eu vou apresentar os problemas nas edificações, separadamente dos problemas das pavimentações. Então, primeiramente, nas edificações, foram encontradas muitas manchas de mofo e umidade nas paredes. Lembrando que essa é uma obra concluída há 1 ano ou até menos. Também bastante rachadura horizontal e vertical nas paredes. Goteiras ou infiltrações aparentes nos tetos. Também essa obra é uma obra com conclusão recente, já está apresentando este quadro no teto. Botijão de gás instalado no interior das construções. Este foi um problema bastante frequente nas obras públicas. Inclusive, em várias obras, se verificou essa presença dessa capa de tecido, que traz um problema adicional, porque ela pode pegar fogo muito mais facilmente que o botijão, e esse fogo vai se alastrar rapidamente, chegando à mangueira, e aí sim causando um problema grave, uma explosão. Em relação às obras de pavimentação, um dos problemas mais frequentes foram as trincas, neste caso formando blocos. Os remendos. Imagine, então, essa é uma pavimentação concluída há menos de 1 ano, que já precisou sofrer remendo. E talvez a situação mais grave seja essa, porque foram encontradas muitas vias com panelas.
Então, aqui não teve o remendo e pode causar acidentes aos usuários da via. Em relação à acessibilidade, o quadro foi diferente do da qualidade. Nós aqui também elencamos os resultados naqueles patamares já explicados, mas 11% apenas das obras atendiam de 75% a 100% dos itens avaliados. Isso é um quadro preocupante se nós analisarmos dois fatores. Primeiro, segundo dados do IBGE, cerca de 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Então, é uma grande quantidade. E, mesmo nessas obras em que 100% dos itens avaliados foram atendidos, não se pode dizer que elas são acessíveis. Isso porque a norma de acessibilidade é bastante extensa e não foi possível, neste trabalho, avaliar todos os itens da norma. Por exemplo, nós avaliamos se existia rampa, se ela estava numa inclinação aceitável, mas nós não pudemos verificar se realmente a inclinação estava de acordo com o normatizado. Então, somente 11% das obras estarem neste patamar um pouco mais alto de atendimento aos itens avaliados é realmente bastante preocupante. Aqui também vou apresentar os principais problemas, os problemas mais frequentes encontrados nas obras. Mais uma vez, separando em edificação e pavimentação. Nas obras de edificação, então, a ausência de vagas sinalizadas destinadas a pessoas com deficiência. Então, aqui você vê que, além de não ter garantia, quando, por exemplo, um cadeirante estacionar o veículo, que ele vai ter espaço para fazer a sua transferência do veículo para a cadeira, se ele chegar e o estacionamento estiver com vários veículos, e ele só puder estacionar longe do acesso à edificação, essas pedras irregulares vão dificultar bastante a sua locomoção. Quando se fala em acessibilidade em edificações, grande parte das pessoas pensa em banheiro acessível. Hoje, a primeira coisa, quando se quer transformar uma edificação já existente em acessível, se pensa em banheiro. Seria de se esperar que os banheiros, pelo menos, estivessem plenamente adaptados. Não foi o que nós encontramos neste trabalho. Então, aqui existem dois problemas. Primeiramente, o espelho, que deveria ser rebaixado ou inclinado para propiciar a visualização de um cadeirante. Outro problema é que não existe barra ali no lavatório. Então, um cadeirante que não consiga alcançar a torneira, ele não vai conseguir se apoiar para daí pegar impulso e abrir essa torneira. Outro problema frequente foi a falta de acessibilidade nos vasos sanitários. Então, ou não existiam ambas as barras, ou não existia uma barra, ou ela estava colocada de forma irregular, como mostrado nessa foto. É meio difícil, né? Mas um outro problema também, talvez mais grave do que os apresentados, é o descaso. Porque parece que o banheiro existe para cumprir a norma. Após a vistoria, está tudo ok e nós já podemos utilizar esse banheiro como depósito. Afinal de contas, ninguém vai precisar dele. Isso não foi visto somente uma vez. Foram vários casos de banheiros para pessoas com deficiência transformados em depósito. No caso das pavimentações, vê-se bastante, hoje em dia, quando passeios são executados, as rampas nas esquinas são frequentes. Mas parece que para por aí, porque a sinalização tátil é muito deficiente e
se pensa na rampa e não na continuidade da locomoção das pessoas com deficiência. Por exemplo, ali em cima da foto, na outra esquina, pode-se observar que existe a rampa, o cadeirante pode subir, acessar o passeio, mas ele vai ter dificuldade tanto de ir para a esquerda quanto para a direita, porque existem aqueles postes dificultando o acesso. Ele vai ter que transitar pela grama. Aqui, o passeio desviou da árvore para poder propiciar a locomoção. Mas existem depressões, ressaltos nessa via que vão criar uma dificuldade adicional à pessoa com deficiência. Não só estes problemas, como vários outros vistos neste trabalho e vistos no nosso dia a dia, criam grandes dificuldades e fazem com que essas pessoas com deficiência, muitas vezes, se sintam à margem da sociedade. Nós mostramos aqui só uma parte do trabalho, mas quem se interessar pode acessar o portal do Tribunal de Contas do Estado. Lá existe um relatório completo e relatório de cada uma das obras fiscalizadas, com fotos de cada uma. Também estamos deixando o nosso contato, tanto o meu quanto da Denise, para quem se interessar e tiver alguma dúvida. Muito obrigada. Agradecendo a Milene e a Denise. A Milene, que é formada em arquitetura e urbanismo, né, e também em tecnologia de alimentos, né, tem essa dupla formação. E eu até estava sugerindo aqui, achei muito interessante o trabalho, tanto a metodologia quanto a identificação de quais são os pontos de análise, que é uma coisa bem extensa, e talvez valesse a pena incluir, até uma sugestão, incluir esse link direto à página do Sinaop, para podermos ter acesso, quem tiver interesse, efetivamente, identificar todos esses pontos de controle. Vamos, então, passar agora a palavra à nossa próxima conferencista, que é a Maíra Moreira de Almeida. A Maíra é engenheira civil, mestre em engenharia ambiental, pós-graduada em patologia das obras civis, atua no TCE do Espírito Santo como auditora de controle externo. Anteriormente, atuou na Secretaria de Estado de Controle e Transparência, como auditora do Estado na especialidade de Engenharia Civil, Controle Interno, na Universidade Federal do Espírito Santo, como engenheira civil da Prefeitura Universitária, exercendo diversas atividades como a fiscalização de obras e elaboração de orçamentos. Então, Maíra.